Bom dia, amigo. Como é bom estarmos juntos mais uma vez, meditando na palavra de Deus. Hoje é quarta-feira, então vai aí o convite. Nossa igreja se reúne em culto de oração logo mais às 7 horas da noite. Você é nosso convidado. É muito bom que você esteja lá e tenha a oportunidade, juntamente com outros irmãos, orar, compartilhar suas necessidades, suas aspirações, louvar a Deus juntos. E você pode ir ou ir a uma outra igreja batista, uma outra igreja evangélica que se reúna no dia de hoje para a oração. É sempre uma boa oportunidade para ouvir a voz de Deus, conhecer aquilo que Deus tem para a sua vida. Quero deixar um abraço carinhoso para os que hoje completam mais um ano de vida. Ainda que à distância, eu quero chegar até você com um abraço muito especial e o desejo de muitas felicidades, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida. É o nosso desejo de coração. Todos vocês são nossos convidados para dedicar os próximos minutos ao estudo da Palavra de Deus. Vamos ver aquilo que Deus tem para falar com a gente. E eu espero que de alguma forma aquilo que nós vamos compartilhar aqui possa falar ao seu coração e fazer a diferença na sua vida nesse instante de estudo das Escrituras. Na primeira epístola de João, no capítulo 2 e no versículo 1, nós lemos o seguinte: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Há algumas verdades preciosíssimas nesse texto sobre as quais devemos refletir. Uma delas é com relação à possibilidade de nós pecarmos, de errarmos. Somos falíveis. A Bíblia fala daqueles que não conhecem a Cristo e que são escravos do pecado. Então esses pecam naturalmente. A Bíblia fala daqueles que já conhecem a Cristo e não mais são escravos do pecado, mas que ainda assim estão sujeitos a errar. Porque o diabo, diz o apóstolo Pedro, anda ao redor, bramando como leão, tentando tragar, devorar e induzir, portanto, ao erro. Todos nós, seres humanos, estamos propensos a cometer erros. E no que se refere especificamente a erros diante de Deus, a Bíblia chama isso de pecado. Pecamos todas as vezes que agimos egoisticamente. Pecamos todas as vezes que nos distanciamos do projeto de Deus para a nossa vida. Pecamos todas as vezes que agimos movidos pelo nosso próprio instinto carnal, egoísta, que busca satisfação imediata, prazeres, que não age com amor para com os outros. Pecamos todas as vezes que falhamos, seja em relação a outra pessoa, seja em relação a Deus, seja em relação a nós mesmos. Aquilo que nos destrói é também pecado. A verdade, portanto, é que todos nós estamos sujeitos a cometer erros ao longo de nossa história. Mas o texto não apenas nos lembra isso. O texto lembra que a finalidade das Escrituras, a finalidade daquilo que está escrito é para que não pequemos. O salmista percebe muito bem isso, e no Salmo 119 ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus é o melhor antídoto de que dispomos para vencer o pecado. É a melhor arma de que dispomos para superar o pecado. Não é sem razão que quando Jesus foi tentado pelo diabo, ele respondeu sempre com a palavra de Deus. O conhecimento das Escrituras nos fortalece, nos torna menos vulneráveis à sedução e nos torna menos vulneráveis, inclusive, ao engano, porque muitas vezes pecamos porque somos induzidos ao erro. Muitas vezes pecamos porque somos enganados pelo inimigo de nossas almas, que é mentiroso. E como ele fez com Adão e Eva no jardim, levando-os a questionar o que Deus dissera, prometendo-lhes o que não podia cumprir, ele algumas vezes nos induz ao erro. A palavra de Deus nos ampara, nos protege, nos fortalece para que não erremos, para que não pequemos. E esta é uma outra verdade preciosa. Primeira verdade de que somos falhos, somos pecadores. Segundo, a verdade de que as Escrituras nos fortalecem, nos tornam menos sujeitos, menos susceptíveis, menos vulneráveis às tentações, às seduções e ao engano do pecado em nossa vida. Mas também aprendemos nas Escrituras, e nesse texto, uma outra verdade. A verdade de que, embora aquilo que está escrito nos ajude a não errar, se somos sujeitos ao erro, nós precisamos encontrar uma alternativa. E o texto vai dizer que nós temos um advogado diante de Deus.
A palavra empregada aqui, parakletos, é uma palavra que significa aquele que está ao lado. Nós temos Jesus ao nosso lado para nos trazer o perdão dos nossos pecados. Jesus está ao nosso lado para, mesmo sabendo dos nossos erros, das nossas falhas, nos oferecer o bálsamo do perdão. Não significa dizer que não vivamos as consequências dos nossos erros, nós as viveremos. O que o homem semeia, isto ceifa. Significa dizer que o perdão de Deus nos alcança quando recorremos a Cristo Jesus. Não sei quais são os erros cometidos por você, não sei quantas vezes, de que forma, com que intensidade ou que frequência você tem se distanciado dos caminhos de Deus para abraçar os seus próprios caminhos. Mas eu quero lhe dizer na manhã deste dia que há um advogado, há um companheiro, alguém que está ao seu lado, Jesus Cristo. E quando recorremos a Cristo, nós encontramos o perdão dos nossos pecados. Para usar as palavras do mesmo João, no outro versículo, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Você pode recorrer a Cristo e vai encontrar nele o perdão de que necessita e a restauração de sua comunhão com Deus. À luz das Escrituras, somos convidados a não errar. E é muito melhor quando agimos dessa forma. No entanto, nós encontramos um advogado para nos trazer o perdão dos nossos pecados. E ainda que tenhamos que conviver com as consequências, os desdobramentos e os efeitos dos nossos erros, a companhia de Cristo ao nosso lado traz alento, traz um bálsamo e nos ampara em nossa caminhada. Por isso eu quero orar com você, buscando esse perdão de Deus para a sua vida. Pai querido, reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que muitas vezes falhamos. Por vezes, Pai, nossa vida é iludida pelo egoísmo e nós agimos mais em função de nós mesmos do que dos outros. Por vezes, Senhor, nossa vida é invadida pelo engano e cometemos erros envolvidos pelo pai da mentira. Algumas vezes, Senhor, falhamos porque nos distanciamos das pessoas, somos omissos em relação a elas. Mas eu quero te pedir, Pai, que Tu nos concedas o Teu perdão, porque é isso que prometes na Tua palavra. Que Tu nos ajudes a caminhar com Cristo confiantemente. É em Seu nome que eu peço. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, e a noite despontando no horizonte. Lá vem o sol, pondo fim à noite, pra dizer que é dia. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.